Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. A gente vai aguardar uns 5 minutinhos de tolerância, tem algumas pessoas entrando e logo na sequência a gente começa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. João, Luiz, Juliana. Às 15h35 nós começamos, tá bom?
Muito bem. Agora, como combinado, 15h35, por respeito à pontualidade de vocês, vamos dar início ao nosso webinar. E, para começar, reforçar e revisar o nosso tema de hoje, passo zero do planejamento estratégico, entender a importância e a relevância que o diagnóstico tem para transformar suposição em ação estratégica que gere resultado. Uns avisos antes da gente começar. Nosso webinar está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado o link no e-mail de quem se inscreveu para o webinar de hoje. E também o microfone, por hora, está fechado, né, para que alguma pessoa que entre e acabe entrando com o microfone aberto não prejudique o andamento do nosso encontro, bem como também a gente não exponha essa pessoa, tudo bem? Então vamos lá. Para começar, o chat está liberado. Eu vou pedir que vocês se apresentem no chat. Coloque aí nome, função e empresa que você está representando ou participando aqui no nosso webinar. Tudo bem? Enquanto vocês vão escrevendo aí, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Robert Otto, sou analista de negócios e sócio da Mentor Web, especialista em gestão estratégica, sou diretor de empreendedorismo da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Chapecó, sou diretor também do LEAD, aqui em Santa Catarina, maior instituição de empresariado do Brasil, e também tenho outras ações profissionais, outros envolvimentos profissionais, como Sociedade de uma Construtora, e também atuo como mentor e instrutor na área de desenvolvimento humano. Sou apaixonado pela vida, tenho que falar sempre que me apresento da minha família, da Sandy, minha esposa, e também dessa princesa linda de 6 anos que está aí, a Agatha Vitória. Sou apaixonado pela vida e também apreciador de um bom vinho e do que o vinho proporciona a boa mesa, né? Bons amigos, boas conversas e boas histórias para dividir. Então, esse é um pouco de quem eu sou. Tudo bem? O foco não é falar de mim hoje, mas sim falar sobre a nossa temática. Enfim, vamos lá. Entrando no tema. Quem aqui já viu algum planejamento morrer? Muitas vezes, ele morre até mesmo antes de ir para a ação. Mas por quê? Por que isso acontece? Aproveita que vocês já estão no chat aí se apresentando e coloca aí quais são os principais motivos que nas experiências profissionais que você já teve, nas instituições que você já teve a oportunidade de passar, de se envolver, de ter algum cargo de liderança, quais foram os motivos que você presenciou, que você viu, que fez com que os planejamentos morressem, que eles não fossem efetivados? Vamos usar a experiência de todos aí para construir isso, tá? Compartilha aí no chat. Por que você já viu planejamentos morrerem? Quais foram os principais motivos? Escreve aí no chat. Legal. João, show de bola, João. Escreve aí no chat. Quais foram os principais motivos? Falta de engajamento, legal. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Que mais? Quais foram os outros motivos? Experiências que você já teve ou experiências que você acompanhou ou que você viu em algum lugar, em alguma instituição? Legal, o pessoal se apresentando ainda. Legal, a Sherry, muito bom. Falta de engajamento, falta de acompanhamento. Muitas vezes o planejamento é feito, né? Mas não é acompanhado e ele se perde. Dia a dia dinâmico. Uhum, legal. Às vezes o planejamento não é tão realista, né? Muito mais uma esperança de um futuro diferente do que algo que está alinhado à realidade que a empresa vive hoje. Muito bem. Enquanto vocês vão preenchendo aí e nos ajudando a contextualizar isso, nós trouxemos aqui alguns dados de por que os planejamentos morrem. Desenho fraco, né, mal definido, não é só execução, a gente é muito executor, principalmente aqui na América Latina, a gente é muito executor, é cultural isso, né? Uma pesquisa de Harvard mostra que muitos planejamentos eles morrem justamente pelo próprio desenho, pela concepção dele não estar bem realizada, não estar bem
executada. Planejamentos deficientes, né, diagnósticos frágeis, superficiais, é um apontamento do Sebrae, também traz a clareza sobre o quanto a gente tem dificuldade de planejar e muitas vezes, mesmo quando a gente planeja, o quanto é raso, o quanto é superficial esse diagnóstico que a gente faz. E muitas vezes também é executar sem pensar. Eu li aqui no chat, alguém escreveu retrabalho, e de fato, né? A gente começa a ir para a ação e depois, enfim, vai tateando, vai em tentativa e erro e acerto, e isso custa muito para os cofres da empresa. 90% das estratégias falham, segundo Harvard. Apenas 3% das transformações são bem-sucedidas quando a gente acaba não engajando o time nessas iniciativas, ou seja, quando o planejamento é top-down, ele é executado simplesmente pelos sócios da empresa ou pela diretoria e não acabam envolvendo os cargos táticos no planejamento. 27% das empresas fecham aí até os primeiros 2 anos, é uma estatística do Sebrae, e 61% das empresas não conseguem ligar ao planejamento estratégico ao dia a dia, à rotina da empresa. Então, olha só, é de fato um grande desafio planejar, né? E muitas vezes a gente não consegue ter resultado com planejamento porque o planejamento ele já nasce fraco. Ou seja, o passo zero ele não é opcional no planejamento, ele é vital. Sem diagnóstico, a estratégia não passa de suposição. E aí, a consequência disso possivelmente seja uma das possibilidades que a gente viu no slide anterior, seja um desses possíveis cenários que a gente acabou de comentar. Agora, olhando para os clientes da Mentor, olhando para as experiências que nós tivemos nos últimos 5 anos dentro dos clientes, dentro de empresas parceiras, a gente realmente consegue ver, né, de uma forma muito mais clara aqui, olhando para os nossos clientes, para os nossos relacionamentos, que os planos de fato falham por diagnósticos superficiais, descentralização das informações, ou seja, as metas, os objetivos dos setores estão extremamente incutidos na cabeça ou em uma pessoa e muitas vezes eles não se conversam, né? Eles não estão conectados. E aí, quando eu preciso de uma informação, eu preciso ir atrás de uma pessoa. Falta de confiança nos dados, ou seja, não existe uma curacidade do conteúdo, das informações. Muitas vezes se tem aí ERP, se tem CRM, mas sempre tem aí 2 ou 3 planilhas ou infográficos para completar ou para revisar uma informação que muitas vezes não transmite a segurança que a gente precisa para tomar decisão. Falta de clareza nas informações e nas decisões, ou seja, foi falado aqui também sobre o dinamismo do dia a dia. Tudo é urgente, tudo é importante e muitas vezes a falta de visão com relação à prioridade é um problema que prejudica muito o planejamento e também o resultado das empresas. E, já comentado, também muito conectado com a descentralização das informações, o alinhamento e o engajamento do planejamento com o time. Muitas vezes a gente precisa vender, né, ou forçar, né, ou às vezes até manipular as pessoas da equipe para assumirem algumas metas, alguns objetivos, porque eles não se sentem parte desse cenário. Então, de fato, é um desafio bastante relevante o alinhamento e o engajamento com o time. Dito isso, né, o passo zero, de uma forma muito clara, ele deve ser dividido aí em 3 etapas. A primeira etapa é entender de fato aonde nós estamos de verdade. Aonde a empresa está, quais são os resultados que ela está tendo, qual é a relação que ela tem aí com o mercado, com relação aos produtos, os serviços, é ter uma visão muito clara e ampla de como está o cenário atual. Feito isso, o segundo passo é entender de todas essas informações que foram levantadas, o que realmente importa agora? Porque tudo praticamente que foi levantado é importante, tem uma relevância. Mas agora, por onde a gente deve começar? Como que a gente consegue racionalizar todas essas informações que muitas vezes têm um envolvimento emocional muito forte e cada um vai defender aí o seu ponto de vista, a sua perspectiva, cada departamento vai defender e vai priorizar situações que o beneficiem, né? Mas como que eu,
posso e consigo racionalizar, entendendo que realmente é importante para a empresa como um todo, que vai sustentar resultado, que vai gerar mudança, que vai transformar esse cenário que a gente está vivendo. E aí, de fato, depois disso, o terceiro ponto é qual que é um ponto de partida, de start realista, porque existe um cenário possível futuro que a gente almeja, que é de crescimento, que é de ajuste, que é de melhoria, mas qual que é o ponto de partida realista, real? Então, basicamente, é como se a gente tivesse aqui no primeiro passo, um diagnóstico de verdade, ou seja, a gente não pode tomar um remédio sem ter feito antes um diagnóstico, né? Então, o primeiro passo é exatamente esse diagnóstico profundo, amplo. O segundo passo é priorizar. Legal, eu posso ter N situações aqui para tratar esse ponto levantado no diagnóstico. Mas qual que de fato é o mais efetivo, que vai trazer mais resultado, com menos custo, com menos energia, que vai ser melhor azeitado pelo momento que nós estamos agora? E o terceiro passo, de fato, é organizar isso, ter uma visão muito clara e muito bem definida, que seja de fácil comunicação, para que seja de fácil engajamento e entendimento por parte do nosso time. Então, como que a gente faz esses 3 passos na prática, tá? Eu vou aqui demonstrar para vocês, juntamente com a nossa ferramenta, com a Mentor Web, como que a gente consegue efetivar isso, esses 3 passos, dentro da plataforma, facilitando o dia a dia e a gestão. Então, para a gente criar a situação real, vamos criar aqui um cenário fictício de uma empresa, Sabor Sul, uma empresa de alimentos. E aí nós temos, para contextualizar e mostrar o quanto isso é prático, o posicionamento atual da empresa. É uma empresa de alimentos congelados, com 12 anos de mercado, tem uma forte presença regional, principalmente em supermercados, cresceu rápido nos últimos anos, tem produtos práticos para o dia a dia, produtos que são de preparo rápido e de preço acessível. Os principais clientes são aí mercados de médio porte e o modelo atual de negócio, produção centralizada em uma planta e distribuição regional por equipe própria. Tudo bem? Esse é o nosso posicionamento da empresa. Então, agora somos todos gestores aí da Sabor Sul. Quais são os desafios, que nessa reunião de gestão nós percebemos aqui? O mercado consumidor está mudando. Existem novas linhas de alimento fitness e veganos que as pessoas estão olhando um pouco mais, estão procurando se alimentar um pouco melhor. E a equipe de vendas mostra sinais de desmotivação e os processos ainda são muito manuais, ok? Então, esses são os nossos cenários. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqueles 3 passos que a gente viu ali atrás, nos slides anteriores. Que é entender qual que é o cenário que a gente está, é entender qual que é o melhor ponto de priorização e criar esse cenário de macro início, para conseguir comunicar de forma clara com todo o nosso time. Então, como que a tecnologia vai dar suporte para essa prática que nós temos aqui e também para esse passo 0 do planejamento estratégico? Nós vamos trabalhar aqui para o passo 1, que é a questão dessa análise do cenário atual, onde a empresa está, a análise SWOT com profundidade. E é legal comentar sobre isso, porque muitas vezes, quando a gente vai fazer uma análise SWOT, acaba virando uma chuva de opiniões, de pitaco, É um brainstorm, E, na verdade, a análise SWOT, muito mais do que isso, ela precisa ser tanto quantificada, uma pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa. A gente precisa olhar para o mercado, precisa olhar para tendências de consumo, a gente precisa olhar para estratégias de gestão, a gente precisa fazer um benchmark competitivo, a gente precisa ter um olhar muito claro para associações, coisas que acontecem na periferia do mercado que a gente atua. Então, aqui, o nosso objetivo não é falar especificamente sobre metodologia, mas cabe a fala, porque muitas vezes a SWOT ela é feita como se fosse um brainstorm, Então a gente precisa trazer um pouco mais de profundidade e olhar para essas 3 principais variáveis, vai proporcionar com que a gente tenha maior assertividade nesse planejamento, nessa primeira análise, que é olhar para mercado, tendência de consumo, olhar para tecnologia, que tecnologias já estão inseridas no nosso mercado ou
em periféricos do nosso mercado, e também gestão. Como que eu posso, porta para dentro, otimizar e melhorar todo o meu mercado. Vamos falar também sobre a Gucci, né? Como que a Gucci pode ajudar na priorização desse diagnóstico que nós vamos fazer, como que ela consegue possibilitar que a gente consiga entender por onde começar e qual dessas possibilidades de começo vai trazer maior resultado ou vai estancar, quem sabe, um problema ou uma crise futura. Muitas vezes, quando a gente não olha para Gucci, a gente não racionaliza isso e fica muito em cima de decisões emocionais, a gente acaba tendo retrabalho, acaba gastando mais orçamento do que realmente precisa, por simplesmente ir no chutômetro, né? Então a Gucci ela ajuda a gente ter essa racionalidade que é extremamente importante para priorização. E aí, para o terceiro passo do nosso framework, do nosso passo zero do planejamento, nós temos aí algumas possibilidades que a gente vai demonstrar para conseguir entender qual que é o ponto de start realista, né? Tem o Canva Go, que vai trazer esse mapa mental, visual de como que a equipe pode se engajar, como que isso é relevante para todo o time, painel de monitoramento, o planejamento estratégico em si, que a gente consegue aí duplicar planos, criar projeções, alterar número, alterar meta, alterar realizado, ver linha de projeção, se a gente puxar um pouco mais o time no primeiro semestre, vamos mostrar isso na prática também, e detalhamento de performance com BI e com dashboards, que a gente também consegue aí simular preenchimentos para ver como que vai avançando cada um dos nossos resultados. Tudo bem? Então vamos primeiro para análise SWOT. Eu vou aqui compartilhar com vocês a nossa plataforma, acesso no mentor. Eu vou pedir que o pessoal de apoio, a Letícia e os nossos parceiros da Sanco, possam liberar o microfone da turma para que eles possam participar aí, tá? Que vocês possam liberar, possam abrir o microfone. Estou liberando só um pouquinho, tá? Show, obrigado, Leti. Então aqui na plataforma nós temos algumas ferramentas de gestão que auxiliam justamente para essa clareza que o gestor precisa no dia a dia. Eu falei de algum cuidado que a SWOT precisa ter, né, para não virar um brainstorm, uma chuva de ideias, de pitaco, de palpites, né? Não que o brainstorm não seja importante, é uma ferramenta relevante, inclusive tem aqui na plataforma, né? A gente consegue criar aí uma série de situações com brainstorms também. Mas a SWOT ela precisa ser mais profissional, ela precisa ter maior profundidade. Então aqui, muito fácil de criar, a gente vai criar junto aqui, nova SWOT, vou pôr aqui passo 0, planejamento estratégico 2026. Posso vincular já com planejamento ou não, e está criado. Então eu vou ter aqui forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tudo bem? Então, eu vou pedir que vocês possam aí me ajudar agora e possam abrir o microfone e, com base nesse cenário que eu falei com vocês, possam... Até vou copiar aqui no nosso chat. Posicionamento e os desafios que a gente visualizou. Opa, foi no chat para vocês, tá? Então, eu vou pedir que vocês me ajudem aí, olhando para esse cenário, quais são os pontos fortes aí da nossa Sabor Sul Alimentos? Pode abrir o microfone e vão me ajudando, eu vou fazendo ao vivo aqui para vocês verem, para ver que a ferramenta, de fato, ela é muito prática, tá? Vou me falando aí. Quem pode abrir o microfone? Lembrando que o ponto forte da empresa aqui, ele é porta para dentro, né? Quais são os diferenciais competitivos que nós temos? E isso também é legal falar porque muitas vezes a gente não entende que a estratégia da empresa ela não é fixa, né? Ela não é consolidada e escrita em pedra. Né? O mercado vai mudar, vai avançar, possivelmente isso vai mudar, vai mexer nas minhas estratégias também. Eu vi recentemente em São Paulo uma atualização que eu fiz que o pessoal usa o termo licença
né, em vez de estratégia. Licença por quê? Conforme o mercado vai mudando, vai pressionando, concorrência vai mudando, tecnologia vai pressionando, uma licença que era única minha, que gerava valor, ela acabava sendo uma licença minha extremamente competitiva para mim vencer, ela acaba descendo para mim operar, para mim funcionar. E quanto mais o mercado vai evoluindo e melhorando, mais pressão eu vou sofrendo. Então, a estratégia ela não pode ser escrita em pedra, tudo bem? Então, podem me falar que fica um pouquinho pequeno para mim ler aqui o chat, tá? Robert, agora carregou de novo. Tá Carregou? um pouquinho ruim a visão, Não sei se é a tua internet que tá um pouquinho Ah, oscilando. legal. Agora eu vi no chat que o pessoal escreveu. Tudo bem. Obrigado, Letícia. E aí, pessoal, quem pode participar no chat ou microfone, abre aí e fala dos pontos fortes da nossa Sabor Sul. Vamos lá, forças. Qual que é o diferencial? Não, um produto extremamente vendável, né? Legal, quem falou? É o João. Ô, João, obrigado. Vamos lá, tô contigo. O que mais de força que você viu? Produto de qualidade. Qualidade, sim. A presença regional. Uhum. Legal, o que mais? Preço competitivo. Uhum. Legal, então eu vou digitando aqui e já vou dando um enter, ele já vai me trazendo aqui as forças, tá? É algo legal que vale a pena comentar aqui também na SWOT, uma recomendação que eu gosto muito de fazer nas empresas que eu participo, é de não só fazer uma SWOT do planejamento estratégico, de diagnóstico, mas antes disso eu provoco uma SWOT setorial. Então eles aprofundam no setor, no departamento, com a visão que eles têm, e aí eles priorizam 3 ou 2 pontos do setor, e aí eles trazem para o planejamento estratégico, para a reunião de análise, os 2 ou 3 principais pontos do departamento do setor para a reunião com toda a equipe. Então é algo legal que aí acaba trazendo itens com mais profundidade, tá? Tudo bem? Então, forças está tranquilo, aqui tem 4. Vamos para as fraquezas, tá? O que nós temos de fraqueza? Quais são as fraquezas que vocês olham aí para o nosso negócio, para a Sabor Sul? Pode ser a concorrência. Uhum. Aqui na fraqueza... Processo analógico, processo muito arcaico analógico. Processo manual. É isso, manual. Legal. Aqui, a fraqueza, ela aqui é mais porta para dentro, tá? A concorrência realmente é relevante, mas ela acaba sendo uma ameaça, tá? Porque é porta para fora. Segundo a metodologia, é essa divisão mais simples e mais fácil de entender. Tudo bem? O que mais que nós temos de fraqueza? Falta de mão de obra. Uhum. Vou colocar junto com isso a equipe de venda desmotivada, né? Legal, já temos 3 aqui. Vamos para as ameaças, porta para fora. O que mais que tem aí além da concorrência? Tem um ponto bem relevante aí que foi citado. Mudança de consumo, né? Pessoas indo atrás de produtos orgânicos, produtos mais saudáveis. O que mais? Não sei se entra a economia nisso. Uhum. Vamos colocar aqui. Outro ponto, né? Parceiros comerciais aqui pequenos. Porte, tamanho. Tudo bem? Oportunidades. Quais são as oportunidades do mercado que a empresa tem? É um produto hypado, bem nichado, então. Uhum. Marketing, talvez. Oi? A questão do marketing também. Uhum.
Vamos colocar aqui. Outro ponto legal aqui que é de fácil análise é a questão de recorrência, né? Por ser um produto acessível, a pessoa acaba tendo tempo de recompra. Enfim, a gente pode aqui lotar, colocar quantos quiser, a gente tem aqui o nosso análise SWOT, tudo bem? Olha só que legal. Agora, vamos supor que a gente precisa começar a montar um planejamento em cima dessa análise que a gente fez, clara, profunda, trouxemos dados, olhamos indicadores, olhamos comparativos das empresas do mesmo segmento, olhamos para tecnologias, tendências, enfim, a gente estressou bastante esse assunto e nós temos aqui, sei lá, 20 tópicos em cada um desses quadrantes. Tudo bem? Pô, agora que eu preciso priorizar, é muito fácil criar uma GUT. Eu venho aqui e simplesmente adiciono uma GUT. Passo 0, planejamento estratégico, 2026. E eu flego aqui, eu escolho o que eu quero levar para essa GUT. Eu quero levar só as forças, não, eu quero levar força, fraqueza, oportunidades, ameaças eu vou deixar de fora. Não, eu vou levar tudo, mas esses dois aqui eu vou deixar de fora, esse aqui também vou deixar de fora. E eu salvo. Está criada a minha GUT. Já conectada e alinhada, entrelaçada, que ela surgiu de uma origem, essa GUT surgiu de uma origem, que essa origem é a nossa análise SWOT. Então, clicando aqui dentro dela, eu já tenho aqui mapeado todos os pontos levantados na nossa análise. E aí, o que eu faço agora? Eu simplesmente edito. Com relação à economia, qual que é a gravidade que isso tem para o meu negócio? Tem gravidade nenhuma? É pouco grave? É muito grave? Ou é extremamente grave? Qual que é a urgência? Quanto que eu preciso atuar em cima disso? Pode esperar? É pouco urgente? É urgente? É muito urgente? Ou eu vou ter seríssimos problemas se eu não tomar uma ação imediata? E qual que é a tendência de mercado? Isso vai estagnar? Isso não vai mais mudar, está estagnado? Isso vai piorar a longo prazo, a médio prazo? Ou isso pode piorar rapidamente? E aí eu salvo, ele vai trazer toda uma pontuação e vai trazer um ranqueamento. E eu vou debatendo com a equipe, conversando, e vou alterando aqui. Isso vai me trazer um ranqueamento sobre os itens que eu deveria atuar o mais rápido, o mais breve possível. Ó. Então ele vai trazendo aqui o percentual, né? Tudo que ficar no nível 1, dano mínimo, não há pressa. Pode ser que isso até se resolva sozinho com outras iniciativas, né? O que ficar no nível 2, dano leve, pode aguardar, mas vai piorar ao longo prazo. O que ficar no nível 3, dano regular, mais cedo possível, mas irá piorar a médio prazo. Nível 4, grande dano, com alguma urgência, mas pode piorar em pouco tempo. E o que ficar no nível 5, dano gravíssimo, precisa e requer de ação imediata e vai piorar brevemente, de uma forma muito rápida, né? Então ele vai trazer aqui o percentual das análises que eu fiz, o quanto cada uma está em cada um dos níveis e quantidade de problemas que eu preciso resolver. Então eu vou aqui, simplesmente só alterando e ele já vai trazendo toda essa análise, já vai mudando aqui. Vamos colocar aqui, mudança do perfil de consumo. Vamos colocar tudo grave aqui. Você vai ver que ela vai sair aqui de baixo e vai lá para cima já. Já veio aqui para o topo, já assumiu o gráfico, né? Então, tá tudo aqui. E algo legal também que eu posso criar aqui, poxa, vamos supor que eu ainda não vou dar o start nisso, mas eu preciso aprofundar essa pesquisa. Eu posso simplesmente vir aqui, criar um plano de ação. E colocar um responsável aqui, vamos colocar a Letícia, que está aqui, fazer a Letícia trabalhar. Colocar um prazo para término dessa ação. Posso linkar isso com alguma unidade estratégica de negócio, com algum plano. Posso vir aqui e colocar subetapas para outros responsáveis, né? E tá salvo o plano de ação. Então eu já deixo mapeado, olha só que legal, amarrado, né? Uma análise SWOT que foi feita, que tem
uma GUT, uma análise de urgência, de priorização, e dentro dessa priorização eu já tenho algumas iniciativas, algumas ações estratégicas para ter maior clareza com o que a gente vai fazer com o que está descrito aqui. Tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, aí fica super à vontade para abrir o microfone, tá? E agora, né, este é o segundo passo de priorização. O terceiro passo é ter um start real, né? Então aqui a gente tem várias visualizações que são legais. Eu tenho aqui o planejamento do ano, que vai ter todos os indicadores. Eu posso ver isso por pilar estratégico, bem BSC mesmo. Eu posso visualizar isso por organograma, para ver as performances, para acompanhar, para ter essa visão clara. Posso entrar aqui e ver detalhado o indicador. Eu posso também visualizar como painel de monitoramento. Posso fitar isso por trimestre. Posso ver do ano inteiro. Consigo ver aqui nas perspectivas quais foram os objetivos, como está cada um dos indicadores. Posso olhar aqui e ver especificamente esse que está fora, como que foi a performance ao longo do ano, comparando o ano anterior com esse ano. E aí, algo legal que é bacana de fazer para esse momento de ter um start realista é vir aqui e, né, simplesmente vir aqui e duplicar o plano. Eu quero que esse plano comece em 2026. Então, eu tenho uma cópia do planejamento e aí eu posso estar aqui. Eu posso entrar aqui no planejamento, posso olhar aqui para os indicadores. Aqui foi esse aqui que eu copiei. Posso vir para cá, olhar para os indicadores, finanças, mercado. Posso vir aqui e posso começar a criar simulações. Vou colocar aqui para ver o ano inteiro. E eu posso vir aqui e colocar edições, posso colocar números. Só não estou no plano, por isso que eu não posso alterar. Deixa eu só me incluir aqui no planejamento. Isso é legal também porque eu consigo centralizar as informações, mas eu decido quem vai ver o que informação e quem vai ter acesso a ajustar e qual informação ajustar, né? Então traz toda uma questão de governança também muito importante. Então eu posso vir aqui, pegar o indicador e posso começar a criar umas simulações. Então, poxa, vamos colocar aqui que a gente teve um realizado de 80 no primeiros meses, 2 meses, foi 84, que foi 85. Então isso já me traz aqui uma Esse média. percentual no quarto mês eu já estava desligado, cara. Oi? Fala aí, João. Não te ouvi. Esse percentual de performance no quarto mês eu não durava até abril, hein? Bom, vamos aumentar então, vamos aumentar o quarto mês aqui. Vamos botar um 95 aí para dar melhorar a autoestima da galera. Então, olha só, eu consigo ter toda essa simulação, né? Aqui, claro, que é um indicador de média, mas pode ser que eu tivesse aqui, sei lá, vamos ver se tem algum indicador cumulativo. Aqui, receita gerada. Ó, então posso colocar aqui, sei lá, o primeiro mês foi 100, segundo mês baixou um pouquinho, foi para 89. Claro que não é na empresa do João, né? Terceiro mês foi um pouco melhor, foi para 150, né? Então ele vai me trazer aqui os meses já em visualização gráfica, eu consigo ver aqui como foi, eu consigo ver para o ano inteiro, né? Pô, se o meu trimestre for fraco e eu continuar essa tendência, como que vai terminar o ano, né? Eu vou terminar antes, em cima da meta, próximo demais, abaixo.
eu olho para o meu mercado, né? Ele tem uma sazonalidade. Então, será que eu não tinha que puxar um pouco mais firme agora no começo do ano? Ou ainda, será que eu não tenho que alterar a meta aqui para o começo do ano, deixar ela um pouquinho mais baixa, aumentar no segundo semestre? Então, eu consigo fazer todo esse ajuste aqui para conseguir ser mais assertivo com relação a o ponto zero, a esse start, né? Então, poxa, se eu tenho um fechamento de meta semestral, olha só a linha de tendência aqui de projeção. Se tudo que eu fizer der 100% certo, com as performances que eu tive no mês 1, 2 e 3, a tendência, né, que eu tenho é no mês 6 ficar próximo da meta, mas eu não bato a meta. Ó. A meta é 900 e eu vou chegar em 867, né? Então, pô, eu tenho que forçar, quem sabe, a equipe aqui no segundo mês. Ela não pode, né, não pode de jeito nenhum baixar de 100k, né? Vamos fazer esse ajuste aqui, vamos ver como é que vai, ó. Ó, ela quase bate a meta, fica em 895. Então, esses dashboards, essas visualizações, né, esse espelhamento, essa cópia do planejamento estratégico, para a gente conseguir mexer, ajustar aqui com relação aos nossos números, às nossas performances, também é algo que roda muito bem e ajuda bastante a gente ter esse passo zero. Tudo bem? Então, brevemente falamos aqui sobre a análise SWOT e mostramos na ferramenta o quanto ela é prática, panorâmica e profunda, né? Vai muito além aí de uma chuva de ideias, de uma chuva de palpites, é algo que realmente pode trazer racionalidade com relação ao que acontece no meu negócio, olhando o que acontece em volta dele, principalmente em perspectiva de mercado, que vai olhar a tendência de mercado, tendência de consumo, concorrência, tecnologia e também práticas de gestão. São 3 variáveis aí que são extremamente relevantes na SWOT. Falamos também sobre a matriz Gucci, né, de como ela é importante aí para priorizar problemas e também tomar decisões, né, para solucionar esses problemas, priorizar iniciativas. Muitas vezes é interessante, né, que uma reunião onde tem setores envolvidos, cada um vai defender o seu lado, né, a sua ótica, a sua perspectiva, mas quando a gente começa a usar a GUT, gravidade, urgência e tendência, a gente acaba não pessoalizando mais as coisas, a gente tem uma postura mais profissional, mais racional, então é algo muito relevante. E a GUT, né, ela fica derivada, ela fica vinculada com essa análise SWOT, eu consigo ter toda essa rastreabilidade dentro da plataforma. O Canva Go também depois dessa análise, eu consigo colocar aqui para começar a ter uma visão macro de qual que vai ser a minha estratégia. Painel de monitoramento que eu mostrei para vocês, eu consigo não só analisar os anos anteriores, mas eu também consigo duplicar ele, criar algumas suposições, né? Poxa, se eu apertar um pouco mais no começo do ano, né? Como que isso vai impactar no resultado do semestre, do trimestre, do quarter? Então, eu consigo fazer todo esse ajuste. É muito fácil, de fácil alteração, edição. Registro das ações, plano de ação e também os detalhamentos de performance. Então, esse é um método de ponta a ponta do nosso passo zero, né? Dividido aí em 3 macro etapas. Então, é legal citar isso, né? Que quanto ao Mentor Web, a gente não criou nenhuma metodologia, nem eu e nem o Rodrigo, a gente simplesmente criou a conexão entre elas para que tudo fique amarrado, conectado, com muito propósito e com muita relevância para que as empresas consigam tomar melhores decisões e consigam gerar mais resultados. Então é importante falar, para finalizar aqui, o passo zero, ele precisa ser simples, profundo e claro. Simples para gerar engajamento. Eu vejo muita empresa realizando diagnóstico aí de 100 páginas, que é apresentado em PowerPoint e depois nunca mais é acessado. Aí o pessoal precisa, né, no final do ano seguinte, olhar para ele e não acha onde que está, ou está engavetado e ninguém sabe onde está guardado, ou até mesmo no arquivo digital da empresa. Então ele tem que ser simples para gerar engajamento com as pessoas e ele precisa ser revisado, né? A nossa sugestão aqui com relação a que a gente consegue acompanhar de informação, de atualizações que a gente faz aqui e fora do país, é que ele deve ser olhado no mínimo trimestralmente, assim, essa análise ela precisa ser revisada, né? Talvez tu atue em um mercado um pouco mais conservador, talvez você possa se dar o luxo de olhar semestralmente,
mas é importante olhar para ela aí no mínimo 2 a 3 vezes por ano. Precisa ser profundo para ser assertivo, né? Para não ser algo utópico que vai não só resolver um problema, como vai criar outros e vai custar muito caro em questão de retrabalho. E precisa ser claro, né? Para ser prático, para que as pessoas consigam, com base em toda essa análise, em toda essa priorização, em toda essa imagem visual que ele cria, conseguir levar para o dia a dia. E aí, com base nisso, também quero já comentar com vocês que o nosso próximo webinar vai ser em outubro, e aí, de fato, a gente vai trabalhar em cima de um contexto prático. Como tornar essa análise que nós fizemos agora, de fato, em um plano estratégico que seja simples, prático e executável, e numa premissa principal, que a gente consiga engajar o time para que ele consiga fazer isto acontecer. Então, fique ligado, nos acompanhe nas redes sociais, deixo aqui meu WhatsApp se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vou ficar muito feliz em continuar conversando com vocês. E nos acompanhe nas redes sociais, aí, MentorWeb em todas as plataformas, mentorweb.app em todas as plataformas, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook. Lá a gente vai estar divulgando, junto com os nossos parceiros da Sancom, o nosso próximo webinar, que vai ser em outubro, e aí vai ser uma continuação dessa análise que nós construímos no dia de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, o nosso compromisso aí era ficar entre 45 minutos e 1 hora. Espero que tenha feito sentido para vocês e espero que a gente possa se reencontrar em breve, em outubro, e também que a gente possa, né, na medida do possível, estar conversando, entendendo um pouco mais a realidade de vocês e entendendo, né, como que a gente consegue ajudar e apoiar você e os seus negócios a prosperarem cada vez mais. Tudo bem? Obrigado por hoje, pela educação, pelo respeito, e nos encontramos em breve. Um grande abraço. Valeu, gente. Até mais.